pensando sempre Brasília, o Brasil, né, não tem uma tradição muito forte de estudar, pesquisar, aprofundar os problemas do Rio de Janeiro, né? E então por isso eu criei o NUPERJ, né? E aprovamos um projeto da FAPERJ, instalei lá na universidade, né? Com bolsista e tal, Não é isso mesmo. na UENF. E a gente vem trabalhando com muita dificuldade, porque os bolsistas são jovens, né? Estão começando agora, né? Mas eles Então, vêm de que curso, exatamente? eu sou da Não, engenharia, porque eu sou, os estudantes, eles vêm de qualquer curso? não da engenharia de produção, do CCH também, né? Centro de Ciências do Homem, enfim. Não tem obrigatoriamente uma definição, não. Mas aí sobra uma carga muito grande para mim, né? Entendeu? Mas a gente vem trabalhando, quer dizer, a gente já tem diversas pesquisas publicadas, né? Sobre o Rio de Janeiro, onde a gente aplica, na verdade, né? Uhum. Técnicas, estatísticas, conceitos econômicos, né? Para investigar a realidade do Estado, das regiões, do município, né? Então, agora criamos, quer dizer, adicionalmente, aí eu criei esse índice, né? Que é o índice de dinâmica econômica local. Talvez até dentro do que você está pensando. O que acontece? Nós estamos acostumados a olhar, a tentar entender esses municípios, as regiões, a partir de indicadores bem conhecidos, como emprego, PIB, Uhum. né, orçamento, renda, tal. E essas variáveis, elas são insuficientes. Por que são insuficientes? Porque pela própria metodologia, pela própria contabilidade, né? Veja só, o emprego. O caso de São João da Barra com Porto do Açu saiu de talvez 3, 4 mil empregos, estoque de emprego, né, anual, Uhum. estoque de emprego em 2006 de 3, 4 mil empregos e foi para 8, 9 mil empregos. Quando você analisa essa diferença, você imediatamente vai dizer, pô, que espetáculo, cresceu muito emprego. O PIB, cresceu muito, entendeu? Mas até que ponto isso te diz alguma coisa? Por isso que nós criamos o índice de dinâmica local para tentar, de alguma maneira, entender o que acontece economicamente no município, independente dos reflexos desses grandes projetos, vamos dizer assim, basicamente em recursos naturais. Né? Uhum. Tá certo? Então, o núcleo está funcionando dessa maneira. Né? E hoje pelo que o senhor acompanha da realidade, por exemplo, de São João da Barra, muito claro do que o Porto hoje reflete em Campos, né? É, volta e meia a gente vê dizendo, Campos se destacou na geração de emprego, no CAGED, como aconteceu no Uhum. de maio, por exemplo, né, que teve um saldo líquido de 1.784 Sim, vagas, né? Tem que perfeito. levar em consideração também que a gente está no período de safra, que também impacta Sim. muito, né? A questão das usinas, né? Isso gera emprego, gera um emprego a mais nesse período, Hum. né? Mas como que o senhor vê essa questão hoje da geração de emprego aqui na nossa região? Muito se fala, tem se destacado, mas é de acordo com o que a gente pode alcançar diante de tudo que a gente tem presenciado em relação à chegada de empreendimentos, que ainda são muito restritos, né? A gente tem um território muito grande que poderia ser explorado de forma mais ampla, mas como é que o senhor vê isso hoje? Bem, a região norte fluminense ela avançou bem em emprego por conta de Macaé, onde está sediado lá as empresas de petróleo, Aham. né, foi empresa de petróleo, São João da Barra por conta do Porto do Açu, né, especialmente. Né. Mas essa é a questão. O que representa isso para a nossa população? Né? Eu diria que isso não traz um impacto como muita gente imagina. Por quê? Eu estava falando da conta, como é que se contabiliza isso, né? Quando o Porto do Açu começa uma obra, como a construção de uma termoelétrica, né? Uhum. Então ele traz muitos operários de fora, de Minas, do Nordeste, porque são operários especializados. Nós Uhum. não temos aqui. Tá vendo? Esses operários especializados, eles vêm, né? Ficam, enfim, em comunidade, de qualquer maneira lá, trabalham e mandam esses recursos para a sua origem. Então, a parte importante da riqueza gerada não é fixada no local. Tá certo? A gente não tem a capacidade de inserir, por exemplo, a nossa mão de obra, né, nesse grande projeto e nem tem a capacidade de inserir as nossas empresas. O fornecimento também vem de fora. Né? Então, você olha a estrada, você vê o que acontece, o fluxo de veículos. Né? Então, nós não nos inserimos plenamente nesse projeto. Né? A riqueza gerada não é fixada. Tá
Assim como em Macaé também, não é, ou é fixada uma parte somente. Lá mais ainda do que em São João da Barra. Entendi. Em São João da Barra você não vê vestígio de atividades industriais conforme acontece no porto, né? Uhum. Só para poder entender, em São João da Barra hoje, claro, né, parte da receita, boa parte da receita ainda está ligada aos royalties também, né, mas São João da Barra previu aí um orçamento para o ano que vem, né, entre receita e despesa, em 852 milhões. Né? Isso, acho que o último tinha sido de 640 milhões, 640, mas já tiveram os aditivos que já está batendo mais ou menos também. A maior parte da receita de São João da Barra hoje ainda vem dos royalties, ou qual seriam as outras fontes de arrecadação hoje no município? Porque muitos falam assim, porque muita gente não tem noção. O que o Porto produz hoje de recursos já para o município em relação à arrecadação de impostos? Olha, e o que muda com a reforma tributária, por exemplo? O que poderia mudar? Olha, hoje é o ISS. O ISS São João da Barra saiu em torno de 12 milhões ano, né? Em 2006, 2007, e foi para 100 milhões, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, um crescimento bastante representativo, né? Então o ISS tem uma importância grande e o petróleo, porque na verdade a bacia de Campos ela perdeu drasticamente sua capacidade produtiva, né? Produziu 87% do petróleo nacional em 2010, hoje produz 29,8%, né? Então houve uma queda dessa dependência. São João da Barra dependia 70% do orçamento do petróleo. Hoje, menos, entendeu? Mas o que acontece? Como a receita também caiu por conta da pandemia, essa coisa toda, agora está no processo de recuperação. Né? Mas são transferências do governo federal, né, do governo estadual, do ICMS. Mas o ISS, com essa lei, por exemplo, que está. Qual é a reforma tributária? É dúvida de como vai ficar? Exatamente, porque o ISS. O município tem autonomia de definir quanto ela vai taxar. Agora parece que ela perde essa autonomia, entendeu? Então tem algum impacto aí, né? Agora, de qualquer maneira, hoje o ISS de São João da Barra também, conforme de Macaé, você não tem garantias que realmente esse valor corresponde às atividades de serviços que são implementadas lá. Porque os municípios têm muita dificuldade no que diz respeito à fiscalização. Fiscalização, isso é um... Você tem uma ideia? Agora, por dia, me deparei com uma situação complicada, que inclusive o Porto não entendeu. A exportação de minério, né? O Porto foi criado para exportar minério. Hoje não exporta minério, hoje é transbordo de petróleo. Faz ainda o transporte de minério, mas o maior potencial hoje é... Não, se você. Aí está. Essa é a grande questão. Eu não estou lá, não estou vendo. Eu olho os dados do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Segundo esse órgão, 99%, quase 100% da exportação no Pão do Sul é feito com petróleo. Entendeu? Mas aí eu fui, então, buscar o que está acontecendo. Dizem que tem petróleo, tem 200 navios, 300 navios, né, que encostam lá para movimentar minério. O que está acontecendo? Aí eu fui lá em Conceição de Mato Dentro para dar uma olhada lá, através dos números, né? E vi o seguinte, que o valor adicionado de Conceição de Mato Dentro hoje representa 3 vezes mais do que São João da Barra. Entendeu? Só que Conceição de Mato Dentro é uma cidade de 20 mil habitantes, pequeníssima. Por quê? Por conta exatamente do petróleo que de alguma maneira, que é produzido ali. O minério, né? Tá certo? Então, está acontecendo algo muito complicado em São João da Barra, porque não capta, na verdade, nada em termos de exportação desse minério. E existe lei que define claramente que você pode se beneficiar, né? Então, falta fiscalização, falta realmente entender melhor esse processo que os municípios não têm estrutura para isso. Eu tenho aqui, desculpa, Rodrigo, uma pergunta do nosso companheiro Edmundo Siqueira. Claro. Ele diz assim, bom dia, Alcimar. São Francisco é um grande produtor agrícola que tem no Espírito Santo como recebedor de sua produção. Essa reforma tributária prevê acerto nessa chamada guerra fiscal dos estados? Exatamente, prevê, né? Prevê porque hoje existe essa possibilidade dos estados, né, criarem condições adequadas
para atrair empresas, né, atrair negócios. Então, eles se beneficiam, como o Espírito Santo se beneficia em relação ao estado do Rio de Janeiro. Né? Então, quando você tem uma orientação, né, com uma nova orientação em que os estados perdem esse poder, naturalmente isso deve mudar o quadro, né? Deve mudar o quadro realmente. Isso, e São Francisco realmente, quer dizer, o NUPESP mesmo identificou essa situação de São Francisco. Olha vamos dizer assim, a situação tão delicada aqui que é, né? São Francisco, por exemplo, não é produtor de petróleo, não tem porto, né? Por enquanto. Sim. Porto. Você estava falando disso mais cedo conosco. E São Francisco tem, vamos dizer assim, um nível de dinâmica econômica melhor do que o de Senhor da Barra, quando você avalia, por exemplo, operações bancárias. O crédito em São Francisco é maior do que o crédito em Senhor da Barra. Ainda mais alarmante, o valor da produção agrícola de São Francisco é do tamanho do valor da produção agrícola de Campos. Só que Campos usa o dobro da área colhida de São Francisco. O dobro. Então, na verdade, a produtividade de São Francisco é infinitamente maior do que a produtividade agrícola de Campos. O que significa, conversei durante muito tempo com o pessoal do agronegócio, que significa um bom uso da tecnologia e das técnicas modernas de utilização de espaço. Que às vezes você, com uma área da metade, com um número menor de gado, você consegue, por exemplo, mais leite do que você conseguia antes. Entendeu? Sim, porque é tecnologia. Lógico. E São Francisco, no caso da agropecuária, da agrícola especialmente, tem uma diversificação muito melhor. Campos está muito concentrado na cana-de-açúcar ainda, né? E apesar da valorização, São Francisco tem uma diversificação muito melhor, né? Tá certo? Rodrigo. Mudando agora um pouquinho aqui para Campos, né? Sim. Como é que fica a nossa realidade? Hoje a gente tem a questão, se Senhor da Barra conseguiu diminuir bastante essa questão da dependência dos óleos, como você colocou, né? Que já chegou a ser 70%. Campos ainda tem aí uma dependência muito grande, apesar dos quadros indicarem, né, melhores índices na questão do emprego, até na geração de renda. Como que o senhor avalia hoje o cenário de Campos? Olha, Campos, é interessante, na nossa análise, né? Campos aparece numa condição de dinâmica econômica, né? Naturalmente, num nível inferior a outros municípios menores, né? Mas Campos tem uma atividade muito importante, apesar de muita gente torcer o nariz, que é o setor canavieiro, né? É evidente que estamos numa condição bastante insatisfatória no que diz respeito ao setor, porque já foi um setor, né, grandioso, 24, 25 usinas. Hoje nós temos 2, 3 usinas funcionando. Mas, de qualquer maneira, esse setor é fundamentalmente importante para Campos, né? Exatamente pela cadeia que é organizada, né? Você tem a produção da cana, você tem o transporte, você tem o processamento, né, de álcool, açúcar, etc. Inclusive o Porto do Açúcar está de olho na questão da biomassa, né, vindo da cana. É um novo processo que eles colocam lá como na transição energética que eles pretendem fazer. Eles colocam, né, a questão da biomassa vindo da cana como um dos critérios. Energia verde. A cana-de-açúcar é uma cultura fabulosa. Eu sempre digo que a gente precisa olhar para a cana-de-açúcar, não no que aconteceu historicamente aqui, não é isso. Falando da cana, o que é possível fazer com a cana-de-açúcar. É muita coisa realmente, né? Então, Campos tem esse setor, né, que se articula em cadeia produtiva, que quando funciona, mesmo com uma usina velha, mesmo em decadência, você, enfim, potencializa, né, o valor, uma ideia de 1 para 4, por exemplo, entendeu? Da atividade econômica. E você começa a gerar emprego. Você viu o que aconteceu agora. Campos estava lá em 5º, 6º lugar, né, entre os principais municípios geradores de emprego do Rio de Janeiro, do estado. Já foi para 3º, por conta exatamente do início da safra da cana-de-açúcar, entendeu? Então, só que é importante, mas é sazonal. Daqui a pouco começa a declinar de novo, entendeu?
E isso movimenta o comércio e outras atividades, a indústria, né? E o comércio de Campos também, ele é muito importante, porque Campos ainda perdeu um espaço, naturalmente, mas é uma cidade polo. É uma cidade em que, vamos dizer assim, as outras cidades do entorno vêm para Campos, Sim. né? Para atender às suas Comércio e necessidades. serviço, né? O referencial é Campos. Apesar da queda também do comércio de Campos, a gente vê muitas lojas fechadas e tal, mas ainda é consistente. Né? E isso potencializa essa dinâmica. Mas a gente pode dizer que nós temos uma grande carência exatamente de atividades produtivas, né? Que possa funcionar não de forma estacional, mas de forma contínua, né? E com mais conhecimento, para que realmente você possa, em cadeia para você inserir mão de obra. Muito se fala na nova construção de um condomínio novo, né? Da nova Codim, aproveitando talvez aquele espaço, mas criando também uma zona de negócios, né? Muito se fala na questão de vir uma grande planta de produção de ração para cá, né? Muito são as promessas. Da questão de parques de energia limpa também, né? De se instalarem aqui. Mas hoje o fato é que Campos ainda tem essa dependência muito grande dos royalties de petróleo, não só dos royalties, né? De tudo que vem da produção de petróleo, tanto que, como a gente falou, a LDO que ainda vai ser votada na Câmara, né? Inclusive a Câmara ainda não colocou a LDO para votação, apesar de 2 audiências, que o orçamento de Campos nós temos aí previsto mais ou menos 2,6 milhões e 2,6 bilhões, mais ou menos. Na verdade, quase 2,7 bilhões, né? Vamos colocar assim, é muito próximo de 2,7 bilhões. E desses recursos, do que está previsto da arrecadação, pelo menos 1,2 bilhão, se eu não me engano, vem da receita que é uma commodity. Com precificação. Está sob risco. E ainda tem a questão do STF, que agora mandou lá para a questão do consenso, falou, tem que definir, né? O foco saiu um pouco por conta da reforma tributária, acabou saindo um pouco dessa questão dos royalties, mas está lá no setor de consenso do Supremo que tem que definir, o que vai definir. Como que você vê essa questão da dependência dos royalties? Você acha que a gente perdeu muito tempo nisso e há de se recuperar? Como se recuperar? Você acredita, né, que Campos tem esse potencial? Porque muito se fala, o Norte Fluminense é a joia rara, é o momento mas, né, os olhos estão para o interior, né, não tem interior, não tem capital forte se o interior não estiver forte. Esses são os discursos que a gente ouve. O senhor vê isso na prática sendo executado? Eu queria aproveitar não posso deixar de falar sobre o que nós pensamos sobre isso em termos de projeto, né, que estão fazendo, e fazer uma crítica, naturalmente, a tudo que se discute aí, né? Eu acho que esse discurso de plantas aqui, dali, Codim, trazer empresa de fora, eu acho que eu já ouço, né, e vejo isso há mais de 30 anos. É puro discurso, essa que é a verdade. De fato, na prática, a gente não vê programas para isso. Até porque me parece que, por mais que se diga que a universidade é importante, que a política tem uma parceria, isso não existe. Ninguém gosta de ouvir o que a gente está falando. Não é que a gente queira fazer crítica a ninguém, não. Não é crítica, entendeu? São constatações que quem quer acertar precisa ouvir e discutir com você. Eu posso estar errado, mas o que acontece? Nós não temos projeto, então a dependência continua e se houver uma martelada no STF, vai ser um grande problema realmente para todo mundo. Agora, a gente está experimentando algumas coisas interessantes lá na universidade. Que coisa é essa? A gente está com um projeto no PERJ que a gente está olhando, só para você ter uma ideia geral, está olhando para um espaço, para um território. Essa é a primeira visão, né? Ao invés de você olhar microeconomicamente para o produtor rural, né, para o produtor leiteiro, que não tem a mínima condição de evoluir com o seu próprio negócio, que é pequeno demais, não tem escala, tem problemas. Está olhando para um território, tá certo? Esse território tem 30% de cana-de-açúcar e o resto da atividade desorganizada. E a visão que se tem moderna é essa, é você olhar para um território e você identificar quais são os recursos existentes ali e como transformar esses recursos em riqueza a partir do conhecimento. E trabalhar de forma conjunta, né? Exatamente. O primeiro elemento é esse. Microeconomicamente não dá, porque a gente já sabe que esses produtores têm dificuldade de crédito,
de escala, de gestão, de tudo, né? Acho que acontece lá, um exemplo, não sei se pode me falar, acho que é o Pescarte, lá da UENF, acho que desenvolve um pouco desse trabalho com a pesca artesanal de forma unificada. Tem um projeto, toda a sim. região. Tem um projeto que está em andamento, eu nem sei como é que está, mas eu sei recebi que a Petrobras está envolvida. Eu recebi o representante aqui, que é justamente isso, para o fortalecimento dessa cadeia produtiva de forma unificada, né? Porque quando você tentar priorizar, por exemplo, né, questão do pescado, a Tafuã tem sua particularidade, então que tipo de investimento pode ser feito lá, mas que isso funcione de forma gradativa, da região dos lagos até aqui, que elas que possam ser, está sendo estudado o território como um todo, né? Exatamente. Porque a pesca, por exemplo, é um exemplo claro, a pesca de captura, ela está morrendo, está acabando. Você tem que pensar num projeto de pesca controlada, no contexto de uma cadeia produtiva. Não é commodity, que você produz o peixe e entrega no intermediário. É como você transforma produtos de alto valor desse insumo, entendeu? Então, é isso que a gente vem experimentando e discutindo, tá certo? E aí o grande problema aí é exatamente da produção coletiva, que eu não estou falando de cooperativa, entendeu? É uma outra discussão que é preciso fazer com bastante eficiência. Alcimar Chagas, economista, professor da UENF, foi o nosso convidado de hoje. Como disse logo no início o Rodrigo, você separa a sua agenda, porque a partir de agora eu nem vou estar aqui, mas o Cláudio Nogueira e o Rodrigo e a Luiz vão ter que conversar muito com você para que a gente possa fazer um trabalho que é nossa obrigação, quer dizer, esclarecer o nosso ouvinte e esperar que esse ouvinte nos ouça e que também contribua dizendo para seus parentes e familiares e amigos como é a situação, o que pode ser feito. Porque quando a gente tem noção e sabe o que vai acontecer, a gente briga melhor, a gente luta melhor pelos nossos direitos. Eu penso assim, né? O desconhecimento é terrível, porque todo mundo brinca com você, faz o que quer e você não detecta quando a coisa está errada. Muito obrigado pela sua participação. Olha, foi um prazer muito grande. Eu quero fortalecer essa sua ideia, dizendo o seguinte: não resolveremos os nossos problemas, graves problemas, se nós não tivermos uma sociedade mais organizada, com mais conhecimento, para cobrar, na verdade, uma boa alocação dos recursos públicos. Muito obrigado e, enfim, bom dia a todos. E divulga aí para as suas redes sociais, o seu blog, para quem quiser acompanhar o trabalho, até o NUPERJ também. Sim, o NUPERJ é um núcleo de pesquisa econômica do Rio de Janeiro, tem um site, né? Entrar mesmo lá na UENF, né? No site da UENF, vai ser fácil encontrar, né? Tá certo. O núcleo é da UENF e estamos lutando também contra essa desigualdade, né? E a favor do desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Só uma informação para fechar essa questão. Você está falando do assunto como vai render ainda. Já foi definido quem vai ser o relator da reforma tributária no Senado, que é o Eduardo Braga, do MDB, né? Sendo que já se fala que a discussão lá no Senado pode durar até 2 meses, né? Não sei se essa é a previsão para que isso para que ela ocorra da forma correta, mas do jeito que aconteceu na Câmara Federal, né, a votação do jeito que foi lá, não é difícil de imaginar. Eu não sei, né? Talvez para o Natal desse ano a gente ainda tenha. Eu acho que isso aí, na verdade, uma opinião, né? Eu acho que isso, na verdade, quando passa 2 meses, é justamente para que tenha pressão e para que tenha os acordos, como tiveram na Câmara Federal, para que isso fala 2 meses, mas 2 meses vai demorar muito, então aí vem os acordos para que isso adiante. Exatamente. Bom, vamos a um pequeno intervalo e eu volto com o Rodrigo aqui para falar exatamente do Jornal Folha da Manhã, que está nas bancas. Hoje é quarta-feira. Vamos lá, então? Vamos lá.